Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. E, nessa ocasião, eu costumo dizer meus cumprimentos, porque isso vai ser gravado e poderá ser visto a qualquer hora do dia ou da noite. Então, eu não vou dizer bom dia, ou como algumas pessoas dizem, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu prefiro simplesmente dizer os meus cumprimentos e fazer um apelo para que, após a gravação, nós anunciamos o fim da gravação no momento certo, os que estão presentes continuem no diálogo que se segue, que não é gravado, para que as pessoas fiquem mais à vontade. E o diálogo é a ocasião que eu tenho para ouvi-los e receber as suas contribuições e críticas, ou perguntas e tentar respondê-las. Também eu quero dizer que o canal será mais divulgado pela plataforma. Se vocês derem o gostei ou não gostei, se ficarem até o fim e se compartilharem e enviarem perguntas ou contribuições para o canal. Bom, feitas estas considerações iniciais, passemos ao nosso estudo de hoje. Nós estamos dando continuidade hoje a um estudo iniciado no domingo passado, que é uma reflexão sobre os salmos imprecatórios. Nós procuramos escolher os temas dos nossos estudos, quando possível, nos temas menos explorados, nos temas sobre os quais nós temos poucos escritos, ou os escritos não são tão frequentes. E mesmo as palestras, as aulas, que são muitas vezes... A internet está cheia de aula de estudo bíblico, mas tem alguns temas que são pouco explorados. Nós fizemos um estudo aqui, certa vez, sobre o irmão do filho pródigo. E alguém que assistiu disse que nunca tinha ouvido um estudo sobre o irmão do filho pródigo. Também já fizemos um estudo sobre as razões de Jonas. E houve também quem dissesse que nunca tinha ouvido falar nas razões pelas quais Jonas resistiu ao mandamento de Deus de ir pregar em Nínive. E hoje nós estamos fazendo um estudo sobre os salmos imprecatórios. E eu também, pode ser uma limitação minha, mas eu conheço poucos estudos sobre isso. E qual é a dificuldade que pode surgir? Nós também nos preocupamos com a dificuldade que alguns textos podem suscitar. A dificuldade é porque os salmos, conforme o nome, né, imprecatórios, eles pedem castigo severo e eles expressam um pedido de que o mal se abata sobre os ímpios e os inimigos. E, certamente, todos aqueles que nos salmos imprecatórios são listados entre os inimigos do salmista também são ímpios. E então vem uma série de questões que nós procuramos abordar. Então, nós tínhamos iniciado, vamos fazer aqui uma resenha do que vimos no domingo passado, né? O que são esses salmos? Acabo de dizer que são pedidos de castigo, de severidade, né? Mas qual é a importância disso? Também acabamos de aludir, porque nós pretendemos colocar em pauta questões pouco estudadas ou questões de difícil interpretação, né? E aqui as duas coisas se juntam. É difícil para algumas pessoas compreender como é que tem pedido de castigo severo, tem salmos que o salmista fala em quebrar os dentes do inimigo. E numa leitura sistêmica ou sistemática da Bíblia, isso, aparentemente, em direito se fala muito em antinomia aparente, né? Quer dizer, contradição aparente. Com uma Bíblia que fala em amar o inimigo, que fala em perdoar 70 vezes 7, que fala em pedir perdão para si, na mesma proporção em que perdoa os que nos ofendem. Então, isso pode suscitar algumas dúvidas, de modo que nós escolhemos. Mas dizíamos já no domingo passado que o primeiro passo, para quem queira entender qualquer texto, não é uma exigência da leitura bíblica. Certa vez, eu, numa roda de conversa com pessoas que não conhecem a Bíblia, mas tomam a iniciativa de fazer julgamento da Bíblia sem conhecer,
alguém que dizia, não, se você quer falar em Bíblia, não venha com interpretação. O que é um absurdo, e me chocou muito que uma pessoa letrada dissesse uma coisa dessa, porque não é só a Bíblia que tem que ser interpretada. No direito não se faz outra coisa a não ser interpretar códigos e leis, né? ou a Constituição. E mesmo qualquer professor de literatura ensina a interpretar um romance, uma poesia, o que quer que seja. Então, em primeiro lugar, vamos admitir que a leitura bíblica requer um esforço hermenêutico, que é a técnica, geralmente os manuais dizem ciência. Eu prefiro dizer técnica, não vou discutir porquê aqui, porque seria abrir um desvio temático, né? Eu prefiro dizer técnica de interpretação. E ao interpretar, vamos lembrar que um dos princípios dessa técnica de interpretação, que é a hermenêutica, diz que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar o gênero literário. Então, o que é que nós estamos lendo? Nós estamos lendo o código de uma lei, nós estamos lendo um romance, nós estamos lendo um livro de história. Não, nós estamos lendo a Bíblia. Muito bem, estamos lendo a Bíblia. Isso é suficiente? Não. O que estamos lendo na Bíblia? E tem aquela classificação de livros da lei, do Pentateuco, de livros históricos, e aí chegamos nos livros poéticos, e os Salmos estão entre os livros poéticos. Então, ao nos debruçarmos sobre os Salmos imprecatórios, devemos levar em conta que estamos lendo um poema. Ah, mas eu não vejo rimas, não vejo ritmo, não vejo a métrica. Mas aí, lembre de duas coisas. Primeiro que aí tem tradução em cima de tradução. Se estamos nos Salmos, estamos no Antigo Testamento, originalmente escrito em hebraico. Depois traduzido para o grego, e do grego para o latim, ou direto para o latim, e depois do latim para o português, nas traduções que vieram, ou traduções ou versões que vieram da Vulgata Latina, e algumas ainda dão uma volta pelo inglês, como é a tradicional e respeitada versão do Rei Jaime, né? Então, isso já seria o bastante para desaparecer a métrica, que é própria de poesia, e para desaparecer a rima. Mas precisamos lembrar ainda que poesia não é métrica, nem é rima, porque existe o chamado verso branco. A poesia que tem forma de prosa, mas tem conteúdo poético. E, finalmente, devemos lembrar que a poesia, no hebraico, pelo menos na antiguidade, não tinha rima nem métrica. Ela era poesia porque tinha um jogo de palavras que fazia antíteses, que fazia paralelos, que falava em alguma coisa e no seu oposto ou num extremo desigual àquilo. Então, estamos lendo um poema. E o poema, embora tenha formas diferentes, hoje pensamos poema como algo que tem um conteúdo poético, mas que tem métrica e rima, ou como no hebraico antigo, podemos pensar em poema como tendo antíteses e paralelos, mas o conteúdo poético, e eu dizia há pouco que poesia é conteúdo poético, o conteúdo poético é o que expressa sentimento, é o que expressa emoção. Conteúdo, um livro poético não tem um relato que pretenda ser fiel aos fatos, como na Bíblia tem os livros históricos. Quem lê o livro de Crônicas, quem lê o livro de Reis, encontra relatos fiéis aos fatos. E pesquisas arqueológicas têm demonstrado isso. Também não é um livro que traga uma normatividade para as condutas humanas. Isso nós encontramos essencialmente no Pentateuco. Êxodo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Ah, mas tem conteúdo normativo na Bíblia toda, porque quando você lê os livros históricos, você vê a descrição histórica da conduta de um rei, ou de Israel, ou do Reino do Sul, Judá, e vem uma expressão, e o rei fulano fez o que não era certo, ou que não era agradável aos olhos do Senhor. Então, está fazendo uma normatividade, ainda que indiretamente. Está descrevendo uma conduta e está reprovando aquela conduta. Sim. Todos os conteúdos, sejam eles normativos expressamente, ou históricos, ou poéticos, ou doutrinários, ou proféticos,
tem conteúdo normativo e tem conteúdo doutrinário e tem todos os tipos de conteúdo. Apenas quando se diz que ele pertence a uma categoria, estamos dizendo que ele é predominantemente daquele tipo. Então, estamos nos debruçando sobre salmos e salmos imprecatórios, que são poéticos, mas não significa que só tenha emoção, que só tenha sentimento, que só tenha mensagem relacionada com uma estética. E a poesia pode se relacionar também com uma estética, com o que nós chamamos de beleza. Ou, por oposição, a antiestética, o que nós chamaríamos de feiura. Né? Mas, ao descrever a beleza, podemos estar enaltecendo uma conduta que, do ponto de vista da normatividade, é a conduta recomendada, ou podemos estar descrevendo uma conduta e reprovando essa conduta, e aí vem uma certa normatividade e uma certa doutrina. Bom, então, agora já estabelecemos que estamos tentando interpretar um texto poético, ou um conjunto de textos poéticos, porque são vários os salmos imprecatórios. Nós listávamos aqui o Salmo 7, 12, 35, 59, 69, 70, 83, 109, 137 e 140. Existem outras listas com pequenas diferenças. Pode ser que um desses não esteja em outra lista, ou tenha mais algum em outra relação dos salmos imprecatórios, mas, basicamente, são esses salmos imprecatórios. Né? Por que imprecatórios? Dizíamos já no domingo passado, porque pedem castigo severo, e como que desejam o mal para os ímpios e para os inimigos. E certamente esses inimigos são ímpios. E quando eu digo certamente esses inimigos são ímpios, eu estou dizendo que não tem salmo imprecatório contra quem não é ímpio. Já colocamos um primeiro limite a esse tipo de salmo e, por extensão, a qualquer oração desse tipo. Eu não sabia que ninguém orava desse tipo até já a minha vida adulta. Desde menino que eu acompanho o estudo bíblico e nunca tinha ouvido falar em oração contrária. Aí já na maturidade eu ouvi os crentes falarem em oração contrária, porque tinham feito e iam fazer oração contrária. E eu manifestei minha surpresa e alguém disse: e aí você não conhece os salmos imprecatórios? Eu digo: conheço. Por isso mesmo que estou estranhando. Né? Bom, mas então vimos que é um texto poético. E se é um texto poético, não surpreende que expresse sentimento. Quais são os sentimentos? Sentimento de indignação. Não é sentimento de ódio? Eu não diria. Não fica claro que é um sentimento de ódio. Fica claro que é um sentimento de indignação com certas condutas. E é um sentimento próprio de quem está numa condição de vítima. Então, alguém que pretenda fazer oração no estilo do salmo imprecatório, primeiro deve se perguntar: eu estou sendo vítima? Alguém contra quem eu estou orando é ímpio? Eu posso julgá-lo para dizer que ele é ímpio? E se eu posso julgá-lo e se ele é ímpio, o ímpio me oprimiu diretamente, porque Davi, por exemplo, faz salmo imprecatório contra quem perseguia e tentava matá-lo. Se podíamos imaginar aqui um diálogo com alguém, eu estaria perguntando: você está fazendo oração imprecatória contra quem tentou te matar? Contra quem te persegue? Ou apenas contra quem te contraria? Contra quem não vive, não age como você acha que a pessoa deveria viver ou agir? Sendo que a principal pergunta é: você pode julgar? Você deve julgar? Bom, mas não vamos adiantar algumas conclusões do estudo. Então, já tínhamos abordado a questão do gênero literário e dos conteúdos que os gêneros literários têm. Então, salmo imprecatório é poesia, conteúdo sentimental, não sentimental no sentido de amoroso, mas
a indignação e até mesmo a raiva são sentimentos, são sentimentalismos, num certo sentido, né? Embora na linguagem coloquial não se use sentimentalismo nesse sentido, né? E tínhamos visto que o gênero poético cabe também doutrina e relato histórico. E aí, o que tem de relato histórico? Tem o fato de que esses salmistas diziam isso no contexto de quem está sofrendo uma perseguição, e essa perseguição é fato histórico. Acabei de lembrar que Davi talvez o maior dos salmistas imprecatórios, e ele escreveu esses salmos no meio de perseguições terríveis. Então temos um relato histórico de um perseguido que ora desse jeito. Porque esses salmos, embora salmos fossem louvores cantados no templo, eram louvores que eram formas de oração, principalmente por parte do salmista. Se gerações depois um grupo de louvor no templo cantava esses salmos sem estar sendo perseguido e sem estar cheio daquelas emoções, é um desdobramento histórico. Mas na gênese do salmo imprecatório é alguém que está possuído de emoções ou impregnado de sentimentos por estar sendo perseguido, estar sendo vítima. Bom, então vimos também que o intérprete deve buscar quem é o emissor do discurso e quem são os destinatários. Mas se há uma comunicação entre um emissor e um destinatário, o que o emissor quer dizer? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua finalidade? Então, os salmos imprecatórios, de imediato, falam da indignação de alguém que se sente vítima, e de uma indignação das perseguições para consigo e de uma indignação diante da rebeldia de pessoas diante de Deus. Porque tem um salmo imprecatório que nós tínhamos lido no domingo passado que diz: não sou eu quem odeia os teus inimigos? Então, ele estava indignado também com as blasfêmias e com as atitudes de rebeldia para com Deus. De rebeldia porque ele estava indignado com o povo escolhido do Antigo Testamento. E, portanto, esses não eram apenas inimigos dos salmistas, eram inimigos do Senhor. Então, agora vem a pergunta, mas tem também um conteúdo de julgamento. Porque quando ele diz que está proferindo os seus salmos imprecatórios contra os ímpios, ele está julgando alguém como ímpio. Porque uma coisa é ser ímpio, outra coisa é ter a falibilidade humana. Não basta a gente ver e ver claramente, e ver com fundadas razões, e ver com discernimento erros cometidos por alguém. Todo mundo comete erros. Não é porque alguém comete erros, muitos erros, graves erros, que podemos dizer que essa pessoa é um ímpio. O ímpio é alguém que se coloca contra o Senhor. Uma coisa é se colocar contra o Senhor, e ser rebelde. Outra coisa é, em razão das fraquezas humanas, da falibilidade humana, cometer erros. Fazer o julgamento que estabelece essa distinção entre fraqueza ou falibilidade de um lado e impiedade do outro é uma coisa que não é recomendada biblicamente. Esse juízo não nos pertence. Ah, mas então o salmo está errado? O salmista está errado? Bom, mas o salmista, o texto bíblico é inspirado? A pergunta é essa. Quando você lê a Bíblia, você aceita a inspiração ou você faz aquela leitura do grupo da chamada alta crítica, que não apenas lê buscando saber, encarando a Bíblia como fonte de saber, mas de quem procura ler se colocando como um analista que julga e critica o conteúdo bíblico. E que vai, do alto da sua própria sabedoria, dizer isso aqui na Bíblia vale, mas essa outra parte da Bíblia não vale, não. Ou invocando metodologias da história, ou técnicas de reconhecimento e validação de um texto,
porque diz, esse texto não é de Isaías, porque no começo tem um estilo, depois muda de estilo. Então, não é alguém que está aceitando a escritura como inspirada. É alguém que está fazendo um juízo técnico de metodologia da história. E, inclusive, um juízo mal feito, porque mudar de estilo... Minha mulher se surpreende com os meus diferentes estilos, porque quando eu escrevi aqui para 3 jornais, 2 jornais online e um jornal impresso, ela não gostava do meu estilo, porque dizia que era muito telegráfico, era cheio, eu quase não usava vírgula, era muito ponto, os períodos muito pequenos, porque eles me davam 3.000 caracteres, 2 deles, e um deles me dava 2.000 caracteres, contando os espaços, como limite do tamanho do texto. Então, eu escrevia e depois eu reduzia. Eu fazia um texto com 4, 5.000 caracteres e depois saía enxugando para caber em 3.000 caracteres. Então, o estilo era uma coisa. E tem as circunstâncias e o momento. Até a letra da pessoa muda. Uma coisa é você escrever um texto quando está sentindo um tipo de emoção e depois outro tipo de emoção. Então, esse tipo de sabedoria que diz isso é do autor, isso não é do autor, os salmos não são de Salomão, porque, do ponto de vista da técnica, da caligrafia ou do estilo literário, se você for lá para a alta crítica. Cuidado. As pessoas gostam de chamar a alta crítica de interpretação liberal, eu não gosto dessa classificação, porque liberalismo não é isso. Né? E quem diz isso acaba confundindo o liberalismo teológico com o liberalismo político e econômico e outras coisas. Né? E, na verdade, é alta crítica. Alta porque dirigida à escritura. Se você lê para criticar a escritura, tudo bem, você lê, você não é obrigado a ser crente. Agora, mesmo aí, nesse caso, tenha cuidado com a alta crítica, para não negar a autoria de Salomão, ou de Moisés, ou de Isaías, ou de quem quer que seja na Bíblia, porque tem momentos que tem estilo diferente. Ou porque diz coisas que ele não podia saber porque aconteceram depois. Diz coisas que ele não podia saber como humano. Coisas que aconteceram depois. As profecias de Daniel, porque depois enxertaram. Aí você está levantando uma suspeita. Você não está interpretando. O que está dito na profecia de Daniel é que ele teve uma visão lá na margem do rio Eufrates. Mas, então não cabe o argumento de que ele não podia saber daquelas coisas que aconteceram depois. Né? Esse é um argumento que pressupõe e toma como certo a negação da inspiração. Né? Bom, mas tínhamos feito algumas dessas considerações e quais eram os objetivos. Se você entende que os objetivos dos salmos imprecatórios são apenas desejar o mal para os inimigos e pedir castigos severos, expressar emoções fortes, você tem um entendimento. E até não está errado, não. Claro que tinham essas coisas, objetivamente, tem essas coisas lá. Mas será que é só isso? Ou nós temos também uma forma de dizer, olha, durante os séculos vindouros, quem lê esse texto que não é escrito para valer no momento, mas é para ser eterno, fica uma mensagem aqui dizendo que essas condutas são severamente reprovadas pelo Espírito Santo que inspirou o salmista. Aí é outra coisa. Aí você diz, aqui você tem uma forma de expressão literária para traduzir uma normatividade, um conteúdo normativo ou doutrinário que condena muito claramente, com a clareza da severidade, essas condutas. Aí é outra coisa. Aí não é uma expressão do ódio pessoal e humano. Aí é uma sabedoria da revelação para deixar clara uma normatividade e uma doutrina. Olha, esta conduta de quem fez isso com Davi, como fez Saul, como fez o filho,
que tentou o golpe de Estado e gostaria de matar o pai, teria matado o pai se vencesse. Essa conduta é severamente reprovada pelo Espírito Santo que inspirou esses salmos. Aí já não estamos falando de ódio. Hoje em dia se fala muito em discurso de ódio, né? Que é uma técnica de manipulação da emoção. Quem fala em discurso de ódio não poderia falar. Porque quem fala em discurso de ódio da área do direito sabe que no direito não tem emoção. O direito não trata de emoção, o direito trata de conduta. O homicídio é uma expressão do ódio. Não. O Código, artigo 121, diz matar alguém. Não faz nenhum adjetivo dessa conduta. Descreve a conduta, matar alguém. E depois estabelece uma pena. Tem gente até que acha, tem intérprete que acha que o direito não proíbe nada. Diz assim, se quiser matar, mate. Eu vou descrever a conduta, se você quiser matar, mate. Agora, o tamanho da pena que tem para você. Aí se fala em dois conteúdos em cada lei, ou em cada artigo. Um descreve a conduta, matar alguém, ou furto, subtrair coisa móvel do dono ou detentor. Descreveu a conduta. E um segundo momento, uma segunda etapa, que descreve uma pena para essa conduta. Então, nós temos, nos salmos imprecatórios, uma descrição de condutas no próprio salmo ou em outros textos, que ele está sem expressamente relatar qual foi a conduta, mas está relatando uma reprovação que quem faz a interpretação sistêmica ou sistemática vai saber a que ele está se referindo. Então, ele está agora apresentando aquela segunda parte que no direito secular, no direito humano, representa a pena. Uma coisa é descrever a conduta. Pode até as condutas não estarem presentes nos salmos imprecatórios. Mas o salmo imprecatório é a segunda parte do conteúdo normativo. Então, a pena e o tamanho da pena. Então, não está dizendo, não está descrevendo a conduta. Matar alguém, o subtrair coisa móvel, que são os exemplos que me ocorreram aqui, o subtrair coisa móvel, Salmo 105, artigo 155. Mas está apresentando a segunda parte do conteúdo normativo, que é a descrição da pena. E aí, é o salmista, na sua dimensão humana, que está pedindo severidade, que está pedindo castigo severo, ou é a inspiração que está mandando ele dizer isso? Então, já não nos escandalizamos tanto com os salmos imprecatórios. Nem tampouco nos julgamos com uma licença, já não vamos pensar que temos um salvo-conduto para estar orando e pedindo castigo severo ou pedindo dureza para com as pessoas. A não ser que você ache que está orando e pedindo dureza porque o Espírito Santo lhe inspirou para você orar pedindo dureza. Porque Davi pediu dureza. Pediu. Mas Davi era inspirado. Você está sendo. O Senhor te inspirou para pedir essas penas severas. Né? Bom, então temos, e fizemos algumas considerações ainda sobre os conteúdos da obra poética, que por ser poética não deixa de ter outros conteúdos, além das emoções. Nós vimos que tem conteúdo profético. Todo tipo de conteúdo na Bíblia, nos livros poéticos, nos livros da lei, nos livros de história, nos livros, tem conteúdo profético, tem conteúdo doutrinário, tem conteúdo de todo tipo. Embora num plano secundário. Isso aqui é livro da lei, não é livro profético. Mas não quer dizer que secundariamente não possa ter, até nas entrelinhas, algum conteúdo profético, algum conteúdo doutrinário. Bom, então, qual seria um possível conteúdo profético? Pode ser uma advertência profética para consequências graves
para quem toma caminhos equivocados, para quem toma caminhos da rebeldia contra o Criador, para quem toma o caminho da blasfêmia, para quem se desvia da normatividade bíblica, para quem destrata o trato da aliança. Sobretudo aqui estamos falando da primeira aliança. A segunda aliança já tem uma certa mudança aí, né? Mas não significa que seja uma mudança de essência, é mais uma mudança de forma. Né? Já fizemos aqui um estudo sobre a continuidade dos dois testamentos. Tem gente que pensa que o Antigo Testamento é dureza e o Novo Testamento é perdão, mas o perdão estava nos dois. Bastava sacrificar um cordeiro lá no Antigo Testamento, estava tudo resolvido, do mesmo jeito que o sacrifício do Cristo resolve tudo no Novo Testamento. O cordeiro apenas representa simbolicamente o Messias que havia de vir. Então, nesse aspecto, não há diferença entre os dois testamentos. E eu costumo dizer que a diferença está no fato de que o Antigo Testamento era um testamento escrito para uma teocracia. Então, o governo civil, em vez de um código civil e um código penal, um direito posto pelo Estado, havia uma normatividade que tanto falava das relações verticais entre Deus e os homens, como das relações horizontais, que são as relações entre os homens. Bom, mas vimos que é possível se inferir algum conteúdo profético. Não estou dizendo que tem conteúdo profético. Estou dizendo que é possível inferir ou, de certo modo, fazer uma analogia ou uma tipologia com os conteúdos proféticos. Porque o que não falta nos livros proféticos são advertências de severos castigos. Quem lê Abacuque, quem lê Joel, quem lê Miqueias, vê a advertência de severíssimos castigos para Israel e para o Reino do Sul. E os castigos se cumpriram, as profecias severas se cumpriram. O Reino do Norte foi destruído pelos assírios. Depois o Reino do Sul foi destruído pelos caldeus vindos da Babilônia. Porque os assírios e os caldeus da Babilônia eram, do ponto de vista étnico, muito assimiláveis um ao outro. Né? Bom, mas temos aí algum sentido histórico. É possível, se não como interpretação, mas como tipologia ou analogia, assim como fiz em relação a um possível conteúdo profético, se falar em conteúdo histórico. Porque se os salmos proféticos são escritos enquanto Davi era perseguido por Saul, isso é também um conteúdo histórico de um momento histórico da vida de Israel, que é um momento político, com implicações teológicas, mas é um momento político. Agora, e além de um conteúdo que permite uma analogia ou uma tipologia profética ou normativa e histórica, tem também, além de analogias e tipologias, também aplicações? Certamente que sim. Pela via da analogia ou da tipologia. Porque se fazemos analogia dos salmos imprecatórios com as profecias dos grandes e pequenos profetas, que fazem relatos de castigos severos, porque acabei de citar livros históricos, os livros proféticos, desculpe, em que o profeta anuncia severo castigo. Então, é uma profecia imprecatória, se podemos chamar assim. Né? Então, os salmos proféticos admitem uma analogia com as severas profecias. Bom, e se são analogias com profecias,
a grande pergunta sobre o que é que eles querem comunicar. Será que o conteúdo é um comunicado que nos autoriza a orar daquele jeito? Ou é um conteúdo que diz, olha, isso aqui é próprio de profecia. Quem pode fazer isso é profeta. Você é profeta? Você foi inspirado profeticamente para fazer orações que tenham um sentido profético dos castigos que a pessoa contra quem você está orando vai receber? Certamente não é esse o conteúdo. Até porque essas profecias severas não se repetem no Novo Testamento como oração de ninguém. Não tem oração, não tem salmo profético no Novo Testamento, tem profecia. Tem profecia de que não ia restar pedra sobre pedra do templo. Não ia restar pedra sobre pedra. Jerusalém ia ser destruída. Que as pessoas deviam fugir para as montanhas e tal. É uma profecia que pode ser analogicamente comparada a uma oração profética. Mas qual é a grande diferença? Na oração você está pedindo. Na profecia você está divertindo. Quando fizer analogia, tenha cuidado para não confundir. Analogia não é confusão. O que é análogo não é igual. Nem é a mesma coisa. Nem é semelhante. Ou tem alguma semelhança. Mas não é a mesma coisa. Então, fuja para as montanhas, porque Jerusalém vai ser destruído, está lá no Novo Testamento, a nova aliança também pode ser imprecatória. Não. Profecia, apenas como figura de linguagem, a gente pode dizer que uma profecia é imprecatória. Mas profecia não é e não pode ser imprecatória. Porque se a profecia está antevendo o que vai acontecer, ela não está pedindo que aconteça. E imprecatória é quando você pede que uma coisa aconteça. Quando você roga que uma coisa aconteça. O profeta não roga. O profeta narra. Tanto narra que eles descrevem o futuro usando o verbo do passado. Até nós citávamos no domingo passado um texto de Isaías que, antevendo o que aconteceria com o Messias, diz: pelas suas pisaduras fomos. Olha o verbo no passado. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele está descrevendo. Ele não está pedindo, ele não está rogando, ele não está implorando que isso aconteça. E alguns pequenos profetas até pedem para a profecia não se realizar. Até pedem que o Senhor tenha misericórdia de Israel. Pedem, a resposta não vem, e o profeta continua pedindo, e quando a resposta vem, é dura. Bom, então vimos os conteúdos. O conteúdo pode analogicamente, tipologicamente, ser comparado com uma profecia profética. Ou seja, pode ser analogicamente comparado com o conteúdo normativo. E se comparamos com o conteúdo normativo, a segunda parte das normas, que como tem nas normas jurídicas, tem a descrição da conduta e na segunda parte tem a descrição da consequência. Bom, finalmente nós gostaríamos de tratar, e não o fizemos no domingo passado, e repetimos muita coisa do domingo passado, porque a repetição vem ao encontro de algumas pessoas que formulam perguntas porque não entenderam alguma coisa. E eu recebo, às vezes, algumas perguntas no particular. As pessoas, eu gostaria que elas fizessem isso no canal. Mas, às vezes, no WhatsApp eu recebo algumas perguntas e volto aos temas. Então, a questão que nós precisamos indagar agora é: os salmos imprecatórios descrevem uma justiça retributiva. Justiça retributiva é aquela do toma lá da cá, do bateu, levou. É aquela da retribuição. O agente fez isso, então recebe aquilo, porque merece. Que no direito secular é matar alguém,
é uma descrição, conduta. E, em seguida, uma pena, com um intervalo de mínima e máxima para individualizar a pena. E tem isso nos salmos imprecatórios? Não. Os salmos imprecatórios apenas descrevem a segunda parte, a pena, e a pena severa. Eles não descrevem detalhadamente as condutas, embora apareçam condutas assim expostas genericamente. Os teus inimigos, os que te hostilizam, os meus inimigos, os que me perseguem, os que querem a minha morte. A não ser os que querem a minha morte, que já é uma coisa muito específica, mas, de um modo geral, tem descrições em aberto. O que se justifica porque que na Bíblia é certo, é normal que tem tipologias ou descrições em aberto das condutas humanas, que não é bom e nem é desejável no direito secular. Porque no direito secular, se as condutas estão descritas em aberto, o julgador é que vai ser a autoridade. Eu gosto de dar 2 exemplos, não canso de repetir. Uma coisa é uma regra, porque as normas têm 2 espécies. Tem a espécie regra e tem a espécie princípio. Tá? Uma coisa é uma regra, que é muito clara. Velocidade máxima 60 km. Então, velocidade máxima 60 km significa que, se passar daquilo ali, tem uma multa que tem um tamanho definido. Uma severidade estabelecida, também conhecida. Outra coisa é uma norma da espécie princípio, que diz não dirigir perigosamente. Aí eu não sei o que é isso. Dirigir perigosamente pode ser conversando com a pessoa do lado, pode ser namorando. Eu me envolvi como advogado num caso de uma pessoa que fez um atropelamento que foi fatal, porque vinha com contatos íntimos com uma pessoa do lado dele enquanto ele dirigia. Isso aí realmente é fácil de identificar como dirigir perigosamente. Mas outras situações eu não sei o que é dirigir perigosamente, ou o que é que o julgador vai achar. Se é velocidade máxima, se é dirigir com os pneus carecas, se é dirigir com alguma falha mecânica no carro. Agora, velocidade máxima é muito fácil de saber o que é. Então, por que é ruim norma em aberto no direito secular? Porque o julgador é humano e não sabe o que está, vamos usar uma expressão teológica, o que está no coração do réu. Mas, biblicamente, isso é admissível, porque o julgador não é humano e é onisciente e sabe o que está no coração do réu. Então, não precisa entrar em detalhe. Né? Então, tem esse conteúdo normativo em aberto na maior parte dos conteúdos dos salmos imprecatórios. Bom, tem uma discussão sobre a presença da vingança, porque há pedido de castigo que assume as cores de uma vingança do salmista. Ah, Senhor, trate com dureza aqueles que estão querendo me matar. Bom, isso não é dado ao povo de Deus, porque a Bíblia é muito clara quando o Senhor diz a vingança a mim pertence. Agora, ali o salmista está falando por ele, como humano, ou está falando por alguém inspirado, que está advertindo a todas as gerações futuras que é bíblico que as atitudes humanas têm consequências e que essas consequências podem ser muito duras. Pô, então, se é assim, os salmos imprecatórios têm um conteúdo doutrinário e normativo. Bom, então entra o grande escândalo. Eu nem coloquei os salmos imprecatórios na série de estudos sobre escândalos teológicos, escândalo doutrinário, né? Porque não botei todos os escândalos, escolhi alguns, mas esse também daria um tema específico, que é o escândalo de, em vez de rogar por perdão, rogar por castigo, que é uma contradição aparente
com a recomendação de perdoar 70 vezes 7, perdão infinito. Mas vale repetir que a Bíblia não tem só justiça baseada na equinanimidade. Equinanimidade, lembrando que é um julgamento que leva em conta não apenas a conduta, mas as condições do agente da conduta. Se o agente da conduta agiu daquele modo porque não tinha capacidade de agir de outro jeito, porque não tinha capacidade de avaliar, ou porque as circunstâncias o obrigaram a agir daquele jeito. Essa justiça modulada às circunstâncias e às capacidades do agente é equinanimidade. Por isso que o Senhor manda perdoar 70 vezes 7, manda dar um perdão infinito, porque a capacidade humana de evitar o erro é muito limitada. Ou a falibilidade é inevitável para as criaturas. Então, mas aí não tem conteúdo de perdão. Aí tem conteúdo de severidade. Mas o conteúdo de severidade aí, se é inspirado, se você não está do lado da alta crítica, mas se você está lendo como quem aceita a revelação, então, quem pediu conduta severa já tinha examinado a justiça equânime e sabia, pela onisciência da inspiração, que o agente daquelas condutas tinha capacidade, sim, de agir de outro modo. Que tinha capacidade, sim, de saber o que estava fazendo. Que as circunstâncias não o obrigaram àquilo. Que foi uma ação voluntária e, portanto, responsável. Voluntária, ação voluntária, sem coação, de quem é capaz. Porque quais são as condições transcendentais do agir moral? Vamos lá para a filosofia secular, Immanuel Kant. As condições transcendentais do agir moral são a liberdade do agente. E o filho de Davi agiu livremente quando tentou o golpe de Estado e quis matar o pai? Agiu livremente, ninguém lhe obrigou a isso, não. E o filho de Davi nem é parte dos salmos imprecatórios. Davi não pediu castigo para o filho, né? Mas pediu castigo para inimigos que agiram desse mesmo modo. Agiram livremente. Segundo, é preciso que o agente tenha liberdade, desfrute de liberdade e tenha consciência ou capacidade do que está fazendo. E capacidade de se determinar. Porque a pessoa pode saber o que está fazendo, ter capacidade, mas não poder se determinar, mesmo que não esteja sofrendo uma coação externa, que é o que muitas vezes se diz no direito do dependente químico. Quando o dependente químico comete uma transgressão, aí a defesa diz, ele sabia que era uma transgressão. Ele agiu livremente, ninguém o obrigou. Mas a compulsividade da dependência química tira do agente a capacidade de determinação, de autodeterminação. E as condutas ali não eram uma compulsividade, ou pelo menos uma compulsividade exterior aos sentimentos do agente. Uma compulsividade química ou bioquímica, não era. Então é liberdade, capacidade do agente e normatividade. Ou seja, existe proibição? É aquela ideia que prevalece no direito civil, embora não prevaleça no direito civil que trata das questões públicas, do direito público, mas no direito civil se diz que o que não é proibido é permitido. Isso vale para a teologia. Os salmos imprecatórios estão rogando severidade com alguém que fez alguma coisa que não era proibida? Não. Então, não existe uma severidade extraordinária. A severidade ali
é parte da outra dimensão da justiça divina, que tanto é retributiva como é equânime. A equinanimidade, que é aquela justiça que pega leve, porque o agente da conduta não tinha capacidade de agir de outro modo, não sabia o que estava fazendo, ou as circunstâncias o impuseram, ou agiu sob alguma forma de coação física ou psicológica. Então, aí estamos pensando em termos de equanimidade. E a justiça divina é equânime porque todos nós somos incapazes de ser perfeitos. Aí vem a equanimidade. Mas também tem a justiça retributiva. Todos os profetas, sobretudo os pequenos profetas, estão lá descrevendo justiça retributiva. O Senhor fez uma aliança com Israel, Israel fez sinais extraordinários, abriu o mar, derrubou muralha, atravessou o Rio Jordão a pé enxuto, deu maná, e tudo isso não bastou, e aquele povo quebrou a aliança, adorou outros deuses, e veio uma justiça retributiva, muito severa. Então, o que os salmos imprecatórios estão pedindo é a justiça retributiva. E, finalmente, a questão que podemos colocar por último nessas reflexões é: e como é que ficam as orações imprecatórias? Eu, pessoalmente, entendo que fica lá para o campo do pessoal da autocrítica. A alta crítica não é uma autocrítica, não é a crítica de si mesmo, é uma crítica das escrituras, que dizem, olha, tem uma contradição aí. Não tem, vimos que na Bíblia tem lugar para as duas justiças, e isso não é contradição. A justiça equânime é quem se coloca à sombra da cruz, quem se coloca à sombra do sacrifício substituto, os teólogos usam a palavra vicário, né? Sacrifício vicário de Cristo. Então aí tem uma justiça equânime. Agora, tem também justiça retributiva, para quem rejeita a salvação, que lá em Efésios 2:8 diz que não vem das obras para que ninguém se glorie, mas é um dom de Deus. Mas a justiça vem pela graça em nome da fé, em razão da fé. E não vem da justiça, das obras para que ninguém se glorie. Essa é uma justiça equânime. Diz, olha, eu vou te dar uma graça, porque eu sei da tua imperfeição, e você também reconhece as suas imperfeições, e se coloca debaixo de quem pagou a sua conta por você. Agora, tem também a justiça retributiva para quem rejeita essa graça. E os salmos imprecatórios estão se dirigindo a quem se colocou nessa posição. Ah, mas no Antigo Testamento era possível se colocar à sombra da cruz? Era, sim. Quem sacrificava o cordeiro estava se colocando à sombra da cruz prometida. Então, e aquela pergunta, então eu posso orar assim? Ah, pode. Se você tiver a revelação profética de que aquele castigo que você está pedindo, como o profeta anunciou, e você está fazendo mais do que o profeta. O profeta anunciou a destruição de Israel pelos assírios. Você não está anunciando, a não ser que você ache que a sua oração é uma profecia, uma relação profética. Cuidado com essas profecias, com essa presunção de estar sendo profeta. Né? E também pode, se você se colocar ao abrigo do que disse Paulo. Deixa eu ver aqui, fazer uma pesquisa aqui, não foi que eu citei Paulo aqui. Quando disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em uma das cartas de Paulo. Então, tudo me é lícito até fazer uma oração imprecatória? Pode ser, né? Mas será que convém? Por que eu ponho em dúvida a conveniência? Porque o Cristo ensinou a orar do outro jeito, né? Está lá no Sermão do Monte, aquele modelo de oração, aquela orientação sobre oração que as pessoas chamam de Pai Nosso. Né?
e que repetem como se fosse uma coisa para ser decorada como um mantra e tal, mas é uma orientação doutrinária, porque os evangelhos são livros históricos, mas tem muito conteúdo doutrinário. Então, o que é que o Cristo ensina, entre outras coisas, quando orienta o modo de orar? Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Então, Josefina está me passando a cópia aqui em 1 Coríntios 6,12. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Você pode se colocar ao abrigo da carta de Paulo e dizer, tudo me é permitido, inclusive fazer oração imprecatória. Mas nem tudo me convém. Então, eu também me permito dizer que não é conveniente. E que não se deixe dominar pelo sentimento de quem profere isso. Porque o salmista expressava um sentimento muito duro, muito severo, mas esse sentimento era inspirado. Ou a expressão desse sentimento era uma permissão inspirada, se admitimos a inspiração bíblica. Se você admite a inspiração bíblica, é preciso que você se sinta inspirado. Olha, o Espírito Santo está me mandando orar pedindo para aquele sujeito que me perseguiu, sofreu uma queda, quebrar 2 pernas e tal, não sei o que mais, né? Bom, mas as considerações sintéticas que se pode fazer sobre isso, que demandaria muito mais estudo, e eu tenho muito medo de síntese, porque toda síntese empobrece e pode nos levar para um certo reducionismo, reducionismo é quando a gente deixa de colocar na análise muitas outras coisas que precisariam constar da análise. Mas, infelizmente, ou necessariamente, nós precisamos fazer síntese. Né? Não podemos e não devemos esperar exaurir nenhum assunto. Tem não sei se lenda, que diz que o Wittgenstein não terminava nunca uma tese, né? E o Bertrand Russell, estou falando aqui de 2 filósofos do século XX, e o Bertrand Russell disse, escreva sua tese incompleta, porque se você esperar para escrever uma tese completa, você não vai terminar nunca. Então, nós fizemos aqui uma síntese inevitavelmente incompleta, porque nunca faríamos uma síntese capaz de exaurir todo o tema ligado aos salmos imprecatórios e às orações inspiradas neles. Então, eu quero apenas agradecer a presença de cada um e agradecer os que ficaram até o fim, porque isso faz a plataforma nos divulgar mais, convidar para que voltem a participar aos domingos, sempre nesse horário, e pedindo que deem o gostei ou não gostei e que façam comentários no canal. E quem tiver vontade de fazer no particular, também eu recebo e fico feliz com isso. Mas se fizer no canal, que faz com que a plataforma divulgue mais o canal, eu também agradeço. E quero dizer que após a gravação, que vai se encerrar agora, nós mantemos um diálogo, porque algumas pessoas querem falar sem se expor na internet. Então, muito obrigado. Até o próximo domingo e continuemos aqui. Quero convidá-los a continuar no diálogo, porque eu também preciso ouvi-los. Até logo mais nos diálogos, ou até o próximo domingo, encerrada a gravação.